Olá! Antes de darmos início à palestra, gostaria de repassar alguns informes a vocês. O primeiro é sobre a frequência. Ela será por meio de palavras-chave, então será uma palavra para cada palestra, totalizando 8 palavras-chave. Vocês terão acesso a essa palavra clicando no link que está na descrição e também enviaremos no chat. Lembrando que esse link ele só ficará disponível durante a transmissão e nos 30 minutos finais da palestra. Vocês deverão anotar essa palavra e preencher um formulário único que enviaremos a vocês no dia seguinte à jornada, no dia 14/8. E para ganhar os certificados de vocês, vocês deverão preencher com no mínimo 5 palavras-chave. Aos inscritos que comprovarem presença, estaremos emitindo certificados gratuitamente no prazo de 30 dias. Mais informações sobre a emissão dos certificados estaremos tratando por e-mail. As palestras elas ficarão salvas, porém sem o link que dá acesso à palavra-chave. Pedimos que reservem o chat apenas para estar colocando a opinião de vocês sobre as palestras e principalmente para colocar as dúvidas e perguntas, pois os nossos organizadores e os palestrantes estarão respondendo vocês no próprio chat. E, gente, está rolando sorteio, então passa no nosso perfil do Instagram e participe. Obrigada a todos pela participação e uma boa palestra. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira e última palestra do segundo dia da Jornada Acadêmica de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Meu nome é Paulo Roberto e eu sou o atual vice-presidente do Centro Acadêmico de Biomedicina. E estará conosco essa noite a palestrante biomédica Gabriela Pacheco, e ela explanará sobre o tema a atuação do biomédico na pesquisa científica. Gabriela Pacheco é biomédica pela Universidade Federal do Piauí, mestre em biotecnologia, doutoranda em farmacologia, pós-graduanda em análises clínicas e biotecnologia, imunologia e microbiologia, é servidora pública técnica em análises clínicas pela coordenação de laboratórios da UFDPA e é integrante do laboratório da farmacologia da inflamação e desordens gastrointestinais. Gabriela Pacheco, seja muito bem-vinda e uma boa palestra para todos vocês. Certo, eu agradeço muito ao convite, né? É muito engrandecedor eu estar participando, né, de uma jornada acadêmica de biomedicina, do curso da onde eu sou egressa, né, o curso que me acolheu, o curso onde eu aprendi tudo que eu sei e aonde eu me formei. Eu também fui integrante do Cabiomed, né? Eu sei o quanto é trabalhoso, o quanto é árduo a gente organizar esses eventos, mas é muito bom para quem participa, né? É muito importante para o corpo discente. Então, eu queria agradecer muito ao convite de vocês, à parceria, e sempre que vocês precisarem de qualquer ajuda, eu vou estar à disposição, e assim também a todos que estão assistindo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do biomédico na pesquisa farmacológica. Uma vez que eu já atuo nessa área há um pouquinho de tempo, né? Então, eu vou tentar passar um pouquinho para vocês da minha experiência, para ver se vocês conseguem se apaixonar por essa área da mesma forma como eu me apaixonei. Bom, para a gente falar um pouquinho do que o biomédico faz na farmacologia, é importante a gente saber o que é farmacologia, né? Então, a farmacologia, ela é nada mais do que o estudo de moléculas e fármacos e o estudo do que essas moléculas e fármacos, eles fazem com o nosso organismo. Então, se eu injetar determinado fármaco no meu organismo, o que vai acontecer? Então, é isso que a farmacologia estuda. Então, ela vai estudar as propriedades físicas, químicas, bioquímicas e verificar se aquela determinada molécula, ela possui uma ação positiva ou se ela possui efeitos colaterais sobre o nosso organismo. Então, para que uma determinada molécula, um produto natural, um polissacarídeo, ele possa se tornar um fármaco um dia, é necessário que suas ações positivas, elas ultrapassem os seus efeitos colaterais. Afinal, se a gente está querendo tratar alguma coisa, né, eu não posso ter um fármaco que ele vai ter mais efeitos colaterais do que ações benéficas. Então, se isso acontecer, se eu pegar uma molécula, eu estudar ela e eu ver que ela tem efeitos positivos sobre o organismo e se seus efeitos colaterais são baixos, se eles
não superam o benefício daquela determinada utilização, então esse determinada molécula ela pode se tornar um produto farmacêutico. Lógico que até lá ainda há muito chão, muito estudo pela frente, mas isso é o início para que tudo aconteça. Bom, a farmacologia ela é basicamente dividida em duas partes. Os estudos in vitro, que são aqueles que são realizados, por exemplo, em culturas de células, que são realizados a partir de órgãos que foram retirados, até mesmo de animais, mas estudos que são realizados ali em placa, que não são realizados com um organismo vivo, certo? E também os estudos em vivo, onde nos estudos em vivos nós vamos ter os estudos realizados em animais e os estudos realizados em humanos. Inicialmente, os estudos com as determinadas moléculas, geralmente eles começam com o estudo in vitro, que é para não se utilizar, né, de animais e nem colocar os humanos em risco. Então, primeiro, a gente vê se esse determinado fármaco ele tem um efeito benéfico para o organismo, utilizando os estudos in vitro. Além disso, depois a gente passa para os estudos em vivo. Nesses estudos em vivos, inicialmente a gente começa com os estudos em camundongo, em animais, em roedores, para depois passar para os estudos em humanos. Não são todos os fármacos que chegam nos estudos em humanos. Então, para que um fármaco ele chegue no mercado, a pesquisa ela vai ser dividida em duas. É o que nós podemos chamar de, inicialmente, será realizada a pesquisa experimental, que também pode ser chamada de fase pré-clínica, e depois a fase clínica. Então, eu pego uma determinada substância, eu estudo na literatura, eu acho que ela pode ter algum efeito sobre o tratamento de alguma doença. Vamos colocar que eu acho que ela tem efeito sobre o tratamento da COVID. Então, inicialmente, essa molécula ela vai entrar na fase de pesquisa experimental. E depois, se ela tiver efeito na fase de pesquisa experimental, ela vai para a fase clínica. A pesquisa experimental também pode ser dividida em duas, que é aquilo que eu falei anteriormente, que são os estudos in vitro e os estudos in vitro. Já a fase clínica, ela é dividida em 4 partes, certo? E ela pode demorar muitos anos. Como vocês podem ver aqui na imagem, a fase 1, ela pode demorar vários meses e ela tem um grupo de participantes pequeno. Então, inicialmente, a gente vai detectar a segurança e a avaliação preliminar se aquele fármaco tem algum efeito ou não. A segunda fase, ela também vai ter um número limitado de participantes, no entanto, ela vai durar mais tempo. E assim vai seguindo até chegar na fase 4. Então, se seguindo essas fases, cada vez mais vão ser utilizados mais participantes e mais tempo vai demorar para aquele determinado teste. E aí, aonde entra o biomédico nessa história? O biomédico, ele vai atuar desde a fase de pesquisa experimental dos estudos in vitro até a fase clínica. Lógico que na fase clínica deve haver um acompanhamento médico. No entanto, se for o biomédico que teve aquela ideia, que sugeriu aquela hipótese, né, ele vai sim acompanhar a fase clínica, vai ser responsável por organizar a pesquisa, por detectar os questionários, por organizar tudo e vai estar lá participando e atuando de forma bem presente nessa fase clínica do teste. No entanto, gente, infelizmente, isso demora muito. Isso até pode desestimular algumas pessoas, porque, por que eu vou estudar farmacologia se dificilmente o meu fármaco ele vai chegar, né? A minha molécula ela vai demorar se tornar um fármaco, nem sei se ela vai um dia chegar nas prateleiras do mercado. Gente, se todo mundo pensasse dessa forma, não existiria nenhum medicamento hoje, certo? Então, assim, a gente tem que realmente, tem que ter alguém estudando o começo de tudo, tem que ter alguém lá dentro do laboratório, que às vezes não é nem reconhecido, estudando para que um dia uma determinada doença, ela tenha uma cura. Pronto. Então, em relação a isso que eu estava falando, que não são todos os fármacos que vão chegar na prateleira do mercado, estudos demonstram que de cada 10 mil moléculas testadas, apenas uma se torna um medicamento a ser comercializado. Ou seja, hoje no Brasil, quantos biomédicos a gente tem atuando na farmacologia, testando drogas, testando produtos naturais, testando polissacarídeos, testando compostos para verificar se aquelas determinadas substâncias têm efeito
sobre uma determinada doença. Existem vários, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E de cada 10 mil moléculas testadas, apenas uma vai chegar no mercado. Então, assim, se você gosta da área da farmacologia, não fique triste por isso, porque vai que aquela sua molécula é aquela uma que vai conseguir chegar lá nas prateleiras do mercado, que você vai conseguir trazer a cura para uma determinada doença daqui a 10, 15 anos. Isso é muito importante. Se a gente pensar de forma individualista, se a gente pensar, eu não vou estudar isso porque eu não sei se vai ter futuro, a gente nunca vai conseguir achar a cura para todas as doenças. Todo esse processo de legalização dos fármacos, de fase clínica, fase pré-clínica, aprovação se pode ser comercializado ou não, é regulamentado pela Anvisa. Além disso, sempre que você tem uma ideia, certo? Sempre que você... Bom, eu estudei uma determinada molécula, eu acho que ela tem efeito no tratamento da Covid. Se você tem essa ideia, patenteia, certo? É muito importante que você tenha a patente das suas ideias. O que vai ser a patente? A patente é nada mais do que um documento, certo? Que lhe dá credibilidade por aquela sua ideia. Então, você deve patentear aquele determinado fármaco, aquela determinada molécula, você patentear ela, você deve patentear os modelos que você estudou, lógico, se eles não tiverem sido patenteados ainda, para que se um dia ele se tornar um fármaco, você tenha credibilidade sobre aquilo. No entanto, assim como os estudos demoram, as patentes também demoram. Eu trouxe esse gráfico aqui mostrando quanto tempo demora para uma determinada substância, para uma determinada ideia ser patenteada. Então, aqui a gente tem aqui, ó, a área de farmácia 2 e a área de farmácia 1. As patentes, elas podem demorar entre 10 e 15 anos para sair no Brasil. Então, isso é bastante demorado, é bastante burocrático, enquanto, infelizmente, fora do Brasil, às vezes isso demora 1 ano, 2 anos. Infelizmente, aqui demora bastante, mas isso é importante a ser feito, porque a gente precisa patentear para se um dia aquela ideia der certo, a gente ter credibilidade sobre aquilo. Então, eu estou falando um pouquinho sobre a farmacologia. Eu falei para vocês que existe os estudos in vitro e os estudos in vivo. E, além disso, a farmacologia ela também é dividida em duas partes, onde nós teríamos a farmacodinâmica e a farmacocética. O biomédico ele pode fazer estudos nessas duas áreas, na farmacodinâmica e na farmacocinética. Ah, Gabriela, mas o que é isso? O que é farmacodinâmica e o que é farmacocinética? A farmacodinâmica é nada mais do que o que o nosso corpo faz sobre uma determinada substância, sobre uma determinada droga. Ué, mas se eu estou tomando uma droga, se eu estou tomando uma substância para tratar alguma coisa, eu não quero que essa droga faça alguma coisa sobre o nosso organismo? Sim, mas a partir do momento que a gente ingere aquela substância, o nosso corpo ele também vai fazer algumas coisas com ela e ela vai passar por algumas etapas dentro do nosso corpo. Então, desde o momento que ela é deglutida, nós temos as substâncias da boca, nós temos o ácido gástrico, nós temos o mecanismo de primeira passagem, que é aquele do fígado. Algumas drogas, elas só vão funcionar se elas passarem pelo fígado, porque elas vão precisar serem ativadas pelo mecanismo de primeira passagem. Então, tudo isso que o corpo faz sobre uma determinada substância, a gente chama de farmacodinâmica. Então, não adianta a gente saber só que aquele fármaco ele tem efeito sobre uma determinada doença. Vamos colocar assim, eu tenho um fármaco, ele tem um efeito sobre uma determinada doença. Mas eu administrei ele por via intravenosa e ele não teve efeito nenhum. Mas eu administrei ele por via oral e ele teve efeito. Por que isso aconteceu? Bom, porque provavelmente esse fármaco precisava passar pelo fígado para passar pelo mecanismo de primeira passagem para ser ativado e aí sim ele ter o seu efeito. Então a gente precisa entender muito bem o que o corpo faz sobre aquela determinada substância e o biomédico ele estuda isso. É uma área que ele pode estudar, né, no seu mestrado, no seu doutorado, nas suas pesquisas e é importante. Além da gente saber então o que o fármaco faz com o nosso corpo, é importante a gente saber o que o nosso corpo faz com o fármaco. E além disso, existe a farmacocinética, que é o que a gente mais conhece da farmacologia, que é os efeitos do fármaco sobre o nosso organismo.
Então, que efeito aquele fármaco vai ter? É um efeito bom? É um efeito ruim? É um efeito demorado? É um efeito rápido? Então, tudo isso é a parte da farmacocinética, e o biomédico ele vai atuar nessas duas frentes da farmacologia, tanto na farmacodinâmica quanto na farmacocinética. Bom, eu trouxe aqui esse gráfico só para mostrar um pouquinho sobre o que eu acabei de falar. Aqui nós temos o tempo em horas e aqui nós temos a concentração do fármaco no plasma, certo? Aqui está demonstrando um fármaco administrado por via intravenosa e aqui um fármaco que é administrado por via oral. Aqui, na via oral, nós podemos observar que conforme a gente administra esse fármaco por via oral, a sua concentração vai subindo na corrente sanguínea com o passar do tempo, certo? Porque ele vai precisar ser absorvido até chegar na corrente sanguínea. Ainda demora um pouquinho, aí ele chega na corrente sanguínea e depois, lógico, ele vai começar também a ser excretado, a sua biodisponibilidade ela vai diminuindo, então a gente pode ver então essa curva. Então a gente administra o fármaco, passando o tempo em horas, a concentração do fármaco no plasma, ela vai subindo e depois ela decai. O contrário acontece com o fármaco administrado por via intravenosa. O fármaco administrado por via intravenosa, ele já é administrado no plasma. Então, a partir do momento que ele for administrado, nós já temos uma alta concentração que vai reduzindo com o passar das horas. Então, o biomédico, quando ele vai fazer um estudo de um determinado fármaco, ele tem que verificar isso também. Ele tem que verificar quanto tempo esse fármaco fica biodisponível. Se esse tempo que ele fica biodisponível é suficiente para o efeito que a gente está esperando. Então, o farmacologista, ele também vai ter que estudar se esse fármaco deve ser administrado por via oral, se esse fármaco deve ser administrado por via intravenosa. Tudo isso faz parte do papel também do biomédico na área da farmacologia. Bom, a farmacologia, ela é gigantesca. A gente sabe que o biomédico, ele tem muitas habilitações. Dentre elas, uma das habilitações é a farmacologia, certo? E dentro da farmacologia, ele também tem diversas áreas onde ele pode atuar. Então, ele pode escolher a área que ele gosta mais, a área que ele sente mais proximidade. Nós temos, por exemplo, biomédicos que vão atuar na parte de farmacologia neural, que a gente chama também de psicofarmacologia. Então, ele pode atuar na ansiedade, no Alzheimer, na esquizofrenia, fazendo testes in vivo e in vitro de moléculas que possam ter efeito sobre essas doenças. Ele pode atuar sobre doenças pulmonares, estudando fármacos que vão atuar, por exemplo, no pulmão, fármacos que vão atuar na COVID. Ele pode estudar fármacos que vão atuar no trato gastrointestinal, que é, por exemplo, o meu exemplo. Eu faço parte do Laboratório de Farmacologia da Inflamação e Desordens Gastrointestinais, da UFDPA, e eu estudei no meu mestrado lesão gástrica. Então, eu sou biomédica e eu atuava nessa parte de farmacologia do trato gastrointestinal. Além disso, vão ter biomédicos também que atuem nessa área, que vão estar estudando diarreia, que vão estar estudando lesão hepática. Então, tudo isso do trato gastrointestinal também pode ser estudado por biomédicos na farmacologia. Além disso, existem biomédicos que vão atuar na farmacologia cardiovascular e o mais diferente é que também existem biomédicos que vão estudar farmacologia veterinária. O que seria isso? A farmacologia veterinária é nada mais do que estudar fármacos que vão ter efeitos sobre animais e sobre doenças de animais. Então, o biomédico ele também pode gostar dessa área, ele também pode se aproximar dessa área, né? E ele também está apto a trabalhar nessa parte de farmacologia relacionada à medicina veterinária. Bom, eu falei aqui, o biomédico pode estudar farmacologia in vitro, in vivo, pode participar dos testes pré-clínicos, dos testes clínicos, pode estudar farmacologia do trato gastrointestinal, pode estudar farmacologia da parte cardiovascular. Mas como é que é, Gabriela? Eu posso só me formar e eu já posso sair atuando na área da farmacologia? Não. Assim como todas as habilitações de biomedicina, né, é necessário que você faça pós-graduações, certo? E que você tenha também experiência na área. Por quê? O que vai ser necessário o biomédico fazer? É importante você saber o que o biomédico faz nessa área da farmacologia para você entender a importância de você ter um treinamento na área.
Infelizmente, a gente não sai no nosso curso de bacharelado formado em tudo, certo? Em tudo da biomedicina a gente não sai sabendo tudo, a gente não sai sabendo tudo de estética, tudo de análises clínicas, tudo de imaginologia, tudo de farmacologia, e então a gente precisa se aprofundar nas áreas. Então, em que eu vou precisar me aprofundar na área da farmacologia? O biomédico, ele vai precisar participar, ele pode, né, participar desde a concepção, a organização, até a realização de experimentos com compostos e fármacos. Ah, mas como assim? Como assim concepção? Como assim organização? Bom, quando você estuda na farmacologia, a primeira coisa que a gente faz é a revisão de literatura. Não só na farmacologia, né, mas eu acho que em todas as áreas da pesquisa científica. Primeira coisa que a gente faz é revisão de literatura. A gente vai precisar entender aquela área que a gente está estudando. Então, por exemplo, eu estudava lesão gástrica no trato gastrointestinal. Então, eu precisei entender fisiologia do trato gastrointestinal, fármacos que atuam no trato gastrointestinal, quais são os tipos de lesão no trato gastrointestinal, como que essas lesões ocorrem. E a partir do momento que eu conheço aquele determinado assunto, eu vou começar a ter ideias. A partir das minhas ideias, então eu vou ter a concepção da ideia. Então eu tive uma ideia, eu tenho uma ideia que esse fármaco ele vai ser importante para o tratamento da COVID. Pronto, você teve a ideia, então agora você vai ter que organizar o seu experimento. Como que eu vou fazer esse experimento? O que eu vou precisar? Eu vou fazer in vitro ou eu vou fazer em vivo? Eu vou precisar de célula, eu vou precisar de animal? Quais são as drogas que eu vou utilizar? Quanto tempo vai ser necessário? Quanto de dinheiro eu vou precisar? Então, o biomédico ele vai atuar desde o começo, até o surgimento da ideia, até a realização dos experimentos propriamente dito. Além disso, o biomédico ele pode atuar também utilizando equipamentos, tecnologias estatísticas e bioinformática na área de farmacologia. Mas o que é isso? Lembra que eu falei para vocês que tem os estudos em vivo e tem os estudos in vitro? Além disso, existem aqueles estudos também que são feitos no computador. Então, como que isso é feito? Eu tenho uma determinada molécula e eu acho que aquela molécula, pela revisão de literatura, pela atuação dela, por entender aquela determinada doença, eu acho que aquela determinada molécula, ela atua em determinado receptor. Então, se eu sei isso, que eu tenho a possibilidade daquela determinada molécula atuar naquele receptor, mas eu ainda não tenho nada na literatura que comprove isso, então eu posso fazer um estudo de bioinformática. O estudo de bioinformática, ele vai ver a caracterização bioquímica daquela molécula, ele vai ver a parte estrutural do receptor e por meio de cálculos, certo? Utilizando química, bioquímica, informática, vendo essas fontes de hidrogênio, o que ele vai ver? Ele vai ver se há a possibilidade daquela molécula se encaixar naquele receptor. Então, isso é um estudo de bioinformática. E também o estudo matemático e o uso de equipamentos também para tentar verificar toda essa parte. Então, o biomédico ele também vai poder atuar nessa área, fazendo esses estudos de bioinformática. Ele também pode atuar utilizando equipamentos, utilizando, por exemplo, um microscópio para fazer uma análise histológica, certo? E também fazendo estatística e utilizando a tecnologia a seu favor. Antes da gente fazer um experimento em vivo, antes da gente gastar até mesmo dinheiro, de gastar também, de utilizar um animal que poderia não ser utilizado em vão, né? Então é feito esses estudos prévios que também podem ser feitos pelo biomédico na área da farmacologia. Além disso, além de estudar o fármaco, além de fazer o experimento, além de estudar essa parte de bioinformática antes de tudo, o biomédico ele também pode atuar no desenvolvimento de novos produtos, técnicas e modelos. Então, o que seria isso? Bom, eu quero estudar lesão gástrica. Já existem vários protocolos, várias metodologias de lesão gástrica, certo? Mas vamos colocar que eu fosse a primeira pessoa a estudar isso. Então, a gente sabe que a lesão gástrica existe, mas como que eu vou estudar isso em um modelo animal? Então, eu poderia estudar a literatura e eu poderia montar um modelo para que isso pudesse ser realizado. Então, isso também é uma atuação do biomédico. Além disso, ele também pode pensar em novos equipamentos para ajudar na área de farmacologia, certo? Para ajudar nessa realização desses experimentos. Bom,
como eu falei para vocês, o biomédico, ele não sai da faculdade podendo, assim, atuar na área de farmacologia sem ele ter nenhuma experiência, assim como todas as outras habilitações, certo? Então, inicialmente, ele vai precisar fazer ou uma pós-graduação stricto sensu ou uma pós-graduação lato sensu. Mas o que seria isso? Bom, a pós-graduação stricto sensu, ela é aquela pós-graduação de nível mestrado e doutorado. Então, se um biomédico ele faz um mestrado em farmacologia ou um doutorado em farmacologia, ele pode sim receber a habilitação de biomédico com a habilitação em farmacologia. E ele também pode fazer uma pós-graduação lato sensu, que são aquelas especializações. Então, ele pode fazer uma especialização em farmacologia no tempo mínimo exigido pelo Conselho Federal de Biomedicina. Além disso, ele também pode receber a habilitação de biomédico se ele fizer, durante a graduação, um estágio supervisionado de 500 horas na área. Então, se de alguma forma ele conseguir um estágio na área de farmacologia de 500 horas, for supervisionado e ele tiver como comprovar isso, ele pode receber, na graduação mesmo, se formando, a habilitação de farmacologista. Além disso, existe também a possibilidade dele conseguir essa habilitação fazendo uma residência, certo? No entanto, não é fazer qualquer residência e receber a habilitação. Ele tem que fazer a residência e nessa residência ele tem que atuar na área de farmacologia e isso tem que ser comprovado no seu histórico. Então, essas são as 4 formas do biomédico ele conseguir a habilitação em farmacologia. Agora, eu vou contar um pouquinho para vocês de como que eu cheguei nessa área, né? Como que foi a minha trajetória até aqui. Até porque eu sei que tem muitos ainda que estão no começo do curso, estão no meio do curso, não sabem o que querem fazer da vida. Então, é sempre bom vocês verem a história de outras pessoas para vocês se incentivarem também, né? Para vocês, às vezes, saírem da cadeira e irem buscar alguma coisa. É importante, a graduação, ela é algo muito maior do que a sala de aula. Existem as iniciações científicas, existem os projetos de extensão, então existe um mundo, né, paralelo à sala de aula, e é importante que vocês vivam tudo isso. Não deixem de viver, não deixem de tentar, não deixem de se aproximar das áreas que vocês gostam. Às vezes vocês gostam de mais de uma, vocês só vão saber do que vocês gostam tentando, certo? Então, bom, eu sou petropolitana, nascido no Rio de Janeiro. Eu passei no vestibular, né, no Enem, para a Universidade Federal do Piauí no ano de 2013. Então, eu sou egressa do curso de Biomedicina no ano de 2013.2. Então, foi o ano que eu cheguei na universidade. Cheguei no momento pós-greve, minhas aulas começaram só em outubro, então foi toda aquela expectativa de como ia ser, né, que mundo eu ia encontrar. E graças a Deus eu gostei muito do curso, eu me realizei, sou completamente realizada como biomédica, né? Então, eu entrei no ano de 2013.2 e já no ano de 2015, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu participei de uma seleção para uma iniciação científica no Laboratório de Farmacologia da Inflamação e Desordens Gastrointestinais. Nessa seleção, a exigência era ter cursado farmacologia, certo? E eu não tinha cursado farmacologia, eu estava no 4º período ainda. Para participar da seleção, a gente tinha que estar no 5º período, mas eu falei, não, eu tenho muita vontade de atuar na pesquisa, eu não sei muito o que é farmacologia não, mas eu acho que eu vou gostar e eu vou tentar, né? E eu tentei essa seleção com várias outras pessoas, até que já tinham cursado farmacologia, e eu consegui, né? Eu passei das etapas e eu fui selecionada para ser aluna de iniciação científica nessa época ICV, que é o aluno de iniciação científica voluntária, ou seja, eu não recebia nenhum tipo de dinheiro para isso, né? Eu não recebia nenhuma bolsa, nenhum auxílio, mas o ICV, ele vale tanto quanto o PIBIC, que é o remunerado, né? A questão de título é a mesma coisa, não muda nada. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande passar nessa seleção, né? E ingressar, assim, no 4º período no laboratório de ponta da universidade, que é considerado um dos laboratórios mais produtivos da época, né? Da Universidade Federal do Piauí até. E, para mim, foi uma felicidade muito grande. Mas, quando eu cheguei, foi assim, um susto muito grande ver um mundo completamente diferente. Então, a gente está acostumado nas aulas práticas,
e na sala de aula o professor lá do nosso lado, ensinando tudo direitinho, fala, faz assim, faz assim. Quando você chega no laboratório, as coisas elas são um pouco diferentes. Você vê pessoas com muita prática, você vê pessoas com muita habilidade, você vê pessoas muito inteligentes, e aí você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, eu me senti um pouco assim no começo, sabe? Os meninos, os alunos, eles eram tão inteligentes, tão esforçados, eles tinham tanta prática naquilo, eu cheguei até a pensar se um dia eu conseguiria fazer aquilo, né? Então, eu comecei, inicialmente, a gente quando chega num laboratório assim, a gente começa sempre fazendo o que é mais chato, né? Então, eu cheguei, era lavando caixa de cocô de camundongo e lavando vidraria. Esse era o meu papel principal. Mas a gente vai crescendo dentro de todos os lugares, né? A gente vai aprendendo. E aí, eu participei desse PIBIC, foi o PIBIC 2015, o ICV 2015-2016, e no ano de 2016 eu já passei de CV para PIBIC, recebendo então essa bolsa, né, essa remuneração, e eu já tinha um aprendizado muito maior do que quando eu entrei, eu já não era mais tão crua, né? Então, eu já sabia fazer cálculos de drogas. A farmacologia também tem muito isso, né? Quando você vai organizar o experimento, você tem que fazer muito cálculo. Tem matemática, você tem que fazer. Quanto que eu vou usar? Qual que é o peso do animal? Qual que vai ser a via administrada? Como é que eu tenho que diluir? Quantos molares tudo isso, né? Então, a gente vai aprendendo. Eu aprendi também as vias de administração. Então, eu aprendi... como que eu faço para administrar um fármaco por via oral? Como que eu faço para administrar um fármaco por via intraperitoneal? Então, eu fui pegando à mão. Como que eu mobilizo um camundongo? Como que eu mobilizo um rato? Então, assim, eu fui crescendo, né? E eu fui aprendendo também a escrever. Desde do 2015, quando eu entrei no laboratório, os meninos sempre me ajudaram muito a escrever artigos científicos, a escrever revisões para congresso. Então, eu fui começando a gostar muito dessa área, a viver no laboratório. Eu parei de ter final de semana, então era sábado, era domingo, era de madrugada. A gente estava lá fazendo experimento e eu fui começando a criar uma paixão por aquilo, né? Quando foi no ano de 2017, eu me formei em bacharel em biomedicina e no mesmo ano eu já passei para o mestrado em biotecnologia, aqui na UFP mesmo, e ingressei no mestrado no ano de 2018. Então eu vim com uma bagagem muito grande de iniciação científica desde 2018, então eu já tinha aprendido muito, eu já tinha uma certa facilidade em escrever, em pesquisar, mas a gente nunca sabe tudo, né? Então também foi um universo completamente novo. E assim, o que eu quero passar de mensagem para vocês se aproveitem desse tempo de graduação, se aproveitem, façam parte de laboratórios, para vocês irem aprendendo. Se vocês têm o sonho de entrar no mestrado, no doutorado, não deixem para fazer isso quando vocês estiverem no último período, certo? Comecem logo cedo, não tem problema se ficar no primeiro, no segundo, no terceiro período. Tenta, conversa com os professores, conversa com as áreas que você gosta, conversa com os amigos de vocês que já estão em outros laboratórios e tentem se aproximar desses laboratórios, porque vocês vão aprendendo com o tempo e quando vocês chegarem no mestrado, vocês já vão ter uma certa autonomia. Eu terminei o mestrado em 2019, né, me tornei mestre em biotecnologia. No mesmo ano eu fiz a seleção do doutorado e entrei no doutorado de farmacologia. Para mim era um sonho muito grande fazer doutorado em farmacologia. Por quê? Eu atuava no laboratório de farmacologia da inflamação e desordens gastrointestinais há vários anos já, né? Então eu estava ali atuando com farmacologia. O meu mestrado foi em biotecnologia, mais voltado para a área de farmacologia, mas eu tinha muito essa vontade de fazer um doutorado em farmacologia mesmo, para que todas as minhas disciplinas teóricas fossem farmacologia, para que isso pudesse me dar uma bagagem muito maior na área de farmacologia. Bom, então como eu falei, eu faço parte do Laboratório de Farmacologia da Inflamação e Desordens Gastrointestinais, então eu trouxe aqui um pouquinho, só para vocês verem o quanto o biomédico ele é importante nesses laboratórios de farmacologia. O nosso laboratório, ele contém aproximadamente 18 membros ativos. Desses 18 membros, 11 são biomédicos, ou seja, 61,2% mais ou menos dos membros do laboratório, eles são biomédicos, sendo que nem o nosso orientador é biomédico. Nosso orientador, ele é biólogo, né? E, assim,
para a gente ver o quanto os biomédicos eles gostam dessa área, o quanto eles se apaixonam por essa área e o quanto a gente pode estar ali atuando, né, e ganhando espaço nessa área de farmacologia. Então, dentro do laboratório, existem biomédicos atuando em diversas partes do trato gastrointestinal. Então, eu, por exemplo, o meu mestrado foi na parte gástrica, né? Eu estudei lesão gástrica induzida por etanol. Existem colegas meus biomédicos no laboratório que estão atuando na parte de lesão hepática. Existem colegas meus que estão atuando na parte de diarreias infecciosas ou então outros tipos de diarreia, estudando essa parte intestinal e também de inflamação no intestino. Existem biomédicos do nosso laboratório que fizeram estudos de estresse oxidativo na parte do sistema nervoso. O que seria um estresse oxidativo? Vou até falar um pouquinho mais sobre isso para vocês mais na frente. O estresse oxidativo é quando a gente tem algum tipo de lesão, alguma coisa, e isso gera um excesso de espécies reativas de oxigênio. O nome já diz, espécies reativas. Essas espécies reativas, então, elas vão entrar em contato com as nossas células e elas vão ser lesivas às nossas células, então isso é ruim. Então a gente estuda muito também essa parte de estresse oxidativo em todos os órgãos, não só do trato gastrointestinal. Além disso, já tiveram biomédicos também no nosso laboratório que estudaram a parte de inflamação e a gente pode estudar também no nosso laboratório a parte de toxicologia, certo? E essa parte também de estresse oxidativo. Bom, eu trouxe um pouquinho aqui dos resultados e de como foi realizado o meu mestrado para vocês entenderem mais ou menos como que o biomédico ele pode atuar, né, desde o começo, desde a organização até a realização dos experimentos. Bom, do que se baseava o meu mestrado? O meu mestrado era para verificar o papel, o possível envolvimento de um receptor, que é o receptor TRPV4, o nome do receptor de potencial transitório vanilóide 4. Ver se esse papel, se esse receptor, ele podia ter algum papel no desenvolvimento da lesão gástrica induzida por etanol. Por que eu fui estudar esse receptor? Diversos estudos da literatura já demonstravam que outros tipos de receptores da mesma família, que são receptores relacionados a canais iônicos, certo? A transporte canais iônicos. Então, diversos receptores dessa família têm papel no desenvolvimento de lesões no trato gastrointestinal, como, por exemplo, o TRPV1. E o TRPV4, ele apresenta uma homologia muito grande com o TRPV1. E, além disso, os dois estão correlacionados com o desenvolvimento de várias outras doenças. Então, se eles atuam juntos no desenvolvimento de outras doenças, se eles são da mesma família, se eles apresentam uma certa homologia, será que o receptor TRPV4 ele também pode ter algum envolvimento no desenvolvimento dessas lesões gástricas? Então, é assim que o estudo ele começa a surgir. Você vê uma coisa que é parecida, uma coisa que está correlacionada em outro órgão, uma coisa que está correlacionada em outra doença, e aí você começa a cogitar a possibilidade de isso também estar atuando naquele órgão que você quer estudar. Bom, então como que eu fiz esses estudos? Esses estudos eles foram realizados em camundongo, certo? A lesão ela foi induzida por meio da administração de etanol a 50%, e para verificar o papel desse receptor, eu utilizei 2 antagonistas do receptor. O que é um antagonista? O antagonista ele é uma substância que ele é capaz de bloquear o receptor. Então, se ele bloqueia o receptor para de ter efeito. Então, se eu acho que o TRPV4 ele tem uma função no desenvolvimento de uma lesão, então se eu bloqueio ele, eu espero que essa lesão vai fazer o quê? Que essa lesão vai diminuir. Então, eu utilizei aqui os 2 antagonistas do receptor TRPV4, a fim de verificar se eu bloqueando esse receptor, eu conseguiria diminuir essa lesão induzida por etanol. Além disso, eu também utilizei um agonista do receptor TRPV4. O que é um agonista? O agonista é o contrário do antagonista, certo? Então, o agonista ele vai levar uma exacerbação da ativação daquele receptor. Então, se eu achava que aquele receptor tinha um papel no desenvolvimento da lesão, se eu ativo ele, é sinal que a lesão vai piorar mais ainda. Então, era exatamente isso que eu queria ver, certo? Então, eu utilizei um antagonista, um agonista, ou seja, uma vez eu bloqueei o receptor, na outra eu ativei esse receptor, e eu utilizei um etanol, que foi para induzir a lesão. E isso tudo foi administrado por via intraperitoneal, e o etanol ele foi administrado por via oral, né, que é para ele gerar aquela lesão no estômago. E
E depois, esses animais eles foram eutanasiados, utilizando a dose necessária, foram anestesiados, eles foram eutanasiados por doses letais de anestésico e analgésico, e foi feita uma laparotomia, que é a abertura, né, e a retirada do estômago. Além disso, eu peguei, então, esse estômago e eu fiz algumas análises in vitro. Então, vocês podem ver aqui que esse experimento ele foi in vivo, ou seja, eu usei o animal. Mas eu também fiz alguns estudos in vitro. Então, eu peguei esse tecido gástrico e o que eu fiz com ele? Bom, eu fiz histologia e eu fiz dosagem de alguns parâmetros do estresse oxidativo. Lembra que eu falei para vocês que estresse oxidativo é aquele que está correlacionado com a geração de espécies reativas de oxigênio, que leva à lesão tecidual? Então, eu estudei alguns parâmetros que estão correlacionados com ele. Se eles estão aumentados ou diminuídos, eles podem me dar um indicativo se esse estresse oxidativo está aumentado ou se ele está diminuído. Então, eu fiz a histologia para ver se tinha lesão, certo, nesse epitélio gástrico. Eu fiz a dosagem de malondialdeído, que é um marcador de peroxidação lipídica, que acontece quando está ocorrendo o estresse oxidativo. E eu fiz uma dosagem de outros parâmetros correlacionados ao estresse oxidativo, seria a glutationa reduzido e a superóxido dismutase, que é um tripeptídeo e uma enzima que são associadas ao estresse oxidativo, ou seja, são ali reguladores, então elas podem estar aumentadas ou diminuídas, dependendo de como tiver aquela geração de espécies reativas de oxigênio. E o que eu observei? Lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma lesão induzida por etanol? Aqui na figura A, nós podemos ver um animal que ele não recebeu nada, ele recebeu apenas solução salina. O que seria essa solução salina? Água sem sal. Vamos colocar assim. Só realmente uma solução de salina, só para mim mimetizar o estresse que esses outros animais sofreram pela administração dos fármacos. Aí na imagem B, nós temos o grupo que recebeu apenas a administração do etanol. Vocês podem ver aqui que tem bastante essas manchas vermelhinhas, certo? Essas manchas vermelhas, elas são lesões hemorrágicas causadas pela utilização do etanol 50%. Enquanto no grupo C e no grupo D, eu tenho aqui as imagens de quando eu utilizei um antagonista do receptor TRPV4, ou seja, quando eu bloqueei o receptor. Então, eu pude verificar que quando eu bloqueei esse receptor, eu tive uma diminuição significativa dessas lesões se comparado com o grupo que recebeu apenas o etanol, demonstrando, então, que esse receptor, ele tem sim um papel no desenvolvimento da lesão gástrica. Aqui embaixo nós temos um gráfico abstract, né, um resumo do que aconteceu no meu experimento. Então, a gente pode ver aqui que o etanol, ele levou, então, a essa lesão, a essa perda epitelial, ao desenvolvimento de uma lesão hemorrágica, perda de célula, levou, então, a essa lesão gástrica. Quando eu utilizei um bloqueador do receptor TRPV4, eu melhorei a fisiologia gástrica. Além disso, eu diminuí o estresse oxidativo, demonstrando, então, que esse receptor ele realmente tem um papel ali no desenvolvimento da lesão. Então, é só para mostrar para vocês que eu sou biomédica, eu atuo na parte de farmacologia do trato gastrointestinal e esse é o meu trabalho, certo? E agora eu vou mostrar para vocês vários trabalhos de outros biomédicos, porque a minha ideia era exatamente trazer para vocês um panorama de como o biomédico ele pode atuar nessa área da farmacologia. Aqui são as mesmas imagens. Bom, esse artigo foi um artigo que foi publicado recentemente, acho que foi semana passada, esse artigo ele foi publicado. Ele se trata de um artigo de revisão de literatura, na qual eu fiz parte, eu ajudei, mas ele foi escrito por uma biomédica formada aqui pelo campus, que é a Francisca Beatriz, e ela atua há muito tempo na parte de farmacologia do trato gastrointestinal, mas na diarreia induzida por toxina da cólera, certo? Então, ela escreveu esse artigo de revisão, que seria uma revisão sobre as terapêuticas existentes na literatura para o tratamento da cólera. O que seria a cólera? Bom, a cólera ela é uma doença infecciosa causada pela ingestão de uma bactéria, que é a Vibrio cholera, e essa Vibrio cholera, ela libera uma toxina, que é a toxina da cólera, e essa toxina da cólera, ela leva ao desenvolvimento de uma diarreia muito forte, e o paciente ele pode chegar até a óbito em poucas horas, se isso não for controlado, se o líquido não for reposto, né? E
isso ocorre muito em países pobres e em lugares que não tem saneamento. É muito comum essa doença e é considerado um problema de saúde pública. Então, ela atua nessa área de farmacologia, né? Ela atua nessa área e ela fez essa revisão. Eu trouxe para mostrar um pouquinho o papel do biomédico nessa área, né? Então, aqui a gente pode ver a doença, ela começa aí quando o paciente, ela ingere, então, essa Vibrio cholera, ela vai, então, para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, ela vai liberar a sua toxina, certo? Essa toxina, ela vai se ligar a um receptor, que é o receptor GM1. Quando ela se ligar a esse receptor GM1, por meio de uma cascata, uma subunidade dela é liberada, e essa subunidade leva à liberação de uma cascata, uma ativação de vários fatores, e esses fatores, eles vão culminar, então, com a abertura de um canal, que é o canal CFTR, que é um canal de cloreto. Então, sai cloreto, e conforme abre esse canal e ocorre, então, essa saída de íons cloreto, juntamente sai água também dos enterócitos. Então, é essa saída de água que vai levar a uma diarreia bastante forte nesses indivíduos, né? Podendo levar até mesmo ao óbito se esse indivíduo desidratar e se não tiver esse líquido reposto. Então, o que essa revisão feita por ela demonstra? Ela demonstra que existem diversos fármacos sendo estudados, até mesmo por ela, certo? Que é biomédica, que eles conseguem reverter de alguma forma, diminuir essa diarreia. E esses fármacos, eles podem atuar, por exemplo, bloqueando a abertura dos canais CFTR, consequentemente, eu não tenho a saída do íon cloreto. Eles podem bloquear essa cascata de ativação. Se eles bloqueiam essa cascata que foi ativada pela toxina da cólera, eu também não tenho a saída. Eles podem bloquear o receptor GM1. Se ele bloqueia o receptor GM1, consequentemente, a toxina da cólera ela não consegue se ligar e, consequentemente, todo esse evento ele não vai ocorrer. E existem também fármacos que vão atuar diretamente sobre a Vibrio cholera, viu? Tendo esse efeito antimicrobiano. Então, o objetivo dela nesse trabalho foi demonstrar os vários fármacos que atuam, né, podem ser futuros, pode ser promissor, né, para serem futuros tratamentos por essa diarreia causada por toxina da cólera. E esses estudos todos, esses estudos de bloquear receptor, bloquear a via, de utilizar um fármaco antimicrobiano, todos esses estudos eles podem ser realizados por biomédicos e tem até alguns deles que são realizados por ela aqui mesmo no Laboratório de Farmacologia da Inflamação e Desordens Gastrointestinais. Além disso, eu trouxe outro trabalho que também foi desenvolvido por uma aluna lá do laboratório, que é a Nayara Alves de Souza. Esse artigo ele foi publicado em uma revista de alto impacto, que é a revista Scientific Reports, que é do grupo da Nature Research, né? Todo mundo sabe, quem não tem o sonho, né, de publicar um artigo na Nature. Então, esse artigo ele foi feito por ela. E o que ele demonstra? Também foi realizado no nosso laboratório. Por mais que seja um laboratório de farmacologia da inflamação e desordens gastrointestinais, a gente também faz artigos em outras áreas. Então, esse artigo dela é demonstrando que a ocelatina, que é um peptídeo extraído de um anfíbio, que é o Leptodactylus vastus, ele tem efeito na redução da espécie reativa de oxigênio em micróglias, na micróglia e no hipocampo de neurônios, né? Então, o que ela fez nesse artigo? Qual foi o papel dela nesse artigo? Esse artigo é dela, foi publicado por ela, certo? Uma parte foi feita aqui, outra parte foi feita na Universidade do Porto, foi feita em Portugal, ela foi para lá para fazer isso. Então, o trabalho dela vai desde a extração desse peptídeo do anfíbio até a caracterização desse peptídeo. Então, ela verificou também, ela fez estudo in vitro para verificar se esse peptídeo ele tinha um efeito antimicrobiano, então podemos aí ver um estudo in vitro, e ela fez também os estudos in vivo, onde ela verificou então esse estresse oxidativo, se esse peptídeo ele tinha uma função na redução do estresse oxidativo, e ela verificou que sim, que ele tinha esse efeito. Então foi um trabalho muito bom, de uma qualidade excelente, publicado em uma das melhores revistas que tem, né, o sonho de qualquer pesquisador, mostrando então da qualidade dos biomédicos que atuam na área de farmacologia.
Além disso, eu trouxe esse outro artigo, na verdade, isso aqui é um editorial, ele foi escrito recentemente também pelo Lucas Nicolau, que ele vai fazer até a palestra com vocês. E o que traz esse editorial? Esse editorial é como se fosse um artigo de hipótese, então ele hipotetiza. Será que se eu utilizar um ativador de AC2, eu tenho uma diminuição dos sintomas clínicos na SARS-CoV-2? Então, o que é esse AC2? Bom, AC2 é a enzima conversora da angiotensina, certo? Diversos estudos têm demonstrado que o vírus, para ele entrar na célula, ele se liga a essa AC2, e quando ele se liga a essa AC2, ocorre uma diminuição de AC2. Só que essa AC2 ela tem diversos efeitos benéficos para o nosso organismo. Então, diversos efeitos da doença do Covid são causados por essa diminuição do AC2. Então, se eu utilizar um ativador de AC2, será que eu tenho uma diminuição dos sintomas clínicos? Então, é exatamente isso que eles fizeram hipotetizar. Então, a gente pode ver aqui que a Covid, né, é causada pela entrada do vírus, que se liga a esse receptor AC2 e, consequentemente, ocorre essa diminuição de AC2, ocorre uma liberação de citocinas pró-inflamatórias que vai gerar todo esse processo pulmonar e também sistêmico. Então, ele hipotetizou nesse trabalho a utilização de um ativador de AC2, que é o acetorato de diminazeno. Já se sabe que esse acetorato de diminazeno ele tem um efeito anti-inflamatório, então, e ele também tem um efeito de ativação de AC2. Então, será que ele pode ter um efeito na diminuição dos sintomas clínicos de Covid? Pode ter um efeito nessa diminuição dessa lesão pulmonar? Então, ele foi um editorial, né, que ele foi escrito, é um artigo de hipótese e o experimento ainda foi realizado, mas demonstrando também que o biomédico, então, ele pode atuar aí estudando, né, novos fármacos que possam servir para o tratamento da SARS-CoV-2. Além disso, eu trouxe esse outro trabalho. Esse trabalho ele está sendo realizado ainda pela Elismara Souza Silva. A Elismara, ela também foi formada em biomedicina aqui na Universidade Federal do Piauí. No entanto, ela fez mestrado em farmacologia em Teresina e agora ela está fazendo doutorado na UFMG, em Minas Gerais, certo? E esse trabalho dela, ele foi apresentado e premiado no último congresso que teve da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Então, qual que é o objetivo dela? A gente está falando aqui de fármaco, tratamento. Só que antes da gente estudar o tratamento para alguma coisa, a gente tem que entender como que a doença ocorre. Para a doença ocorrer, existem diversos mecanismos. Então, existem diversas coisas que vão levar ao desenvolvimento daquela doença. Várias vias de ativação que vão ser ativadas, várias citocinas que vão ser liberadas. Então, você tem que estudar tudo isso. Então, o que ele estudou? Já existiam estudos na literatura demonstrando que o FAS, que é um fator ativador de plaquetas, que está ali na parede de macrófagos, monócitos, eles possuem um efeito no desenvolvimento da lesão pulmonar. Então, quando eles estão ativados, isso gera uma liberação de citocinas pró-inflamatórias, isso gera recrutamento de leucócitos, e isso leva ao desenvolvimento de uma inflamação pulmonar. Porém, os estudos que estão sendo realizados na fase clínica com os inibidores desse receptor não estão demonstrando efeito. Por mais que estudos que sejam utilizados com os receptores, com os bloqueadores desse receptor na fase pré-clínica tenham tido efeito, os estudos na fase clínica não estão demonstrando efeito. É aquilo que eu falei para vocês. Nem todos os fármacos que são estudados e que têm efeito na fase pré-clínica, eles vão ter efeito na fase clínica e vão chegar na prateleira da farmácia. Por quê? Porque existem várias coisas acontecendo em conjunto no nosso organismo, certo? Então, sabendo disso, sabendo que esse fator ativador de plaquetas, ele está associado ao desenvolvimento da inflamação pulmonar, porém, os bloqueadores desse fator ativador de plaqueta, ele não está tendo efeito do receptor, desse fator ativador de plaqueta, não está tendo efeito nos estudos clínicos, ela falou, então tem alguma coisa acontecendo em conjunto. Então, ela foi estudar um outro receptor, que é o PAR2. Então, esse trabalho dela é o primeiro trabalho que mostra uma associação entre o PAR2 e o PACR no desenvolvimento da inflamação pulmonar. Então, ela pode auxiliar agora no desenvolvimento de novos fármacos, uma vez que os bloqueadores do PACR não estavam funcionando sozinhos. Então, agora, ou ela
ou outros farmacologistas podem estudar, né, fármacos que vão atuar tanto sobre PAF-R, tanto sobre PAR2, graças ao estudo dela que mostrou essa associação, demonstrando então aí a importância do estudo do biomédico, a importância do biomédico na farmacologia, demonstrando que ela, uma biomédica, demonstrou então essa associação que ainda não tinha sido vista na literatura, né, e que pode ser bastante importante para o futuro dos tratamentos, né, da inflamação pulmonar. Além disso, eu trouxe um outro trabalho aqui, que foi feito por essa Raquel Levin. Ela atua lá na área em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, e o trabalho dela, ele fala sobre a utilização de canabinoides no tratamento da esquizofrenia. Então, demonstrando aí que, por mais que seja uma área, às vezes, bem distante da gente, né, que essa área de psicologia, de doenças correlacionadas com esquizofrenia, ansiedade, epilepsia, tudo isso às vezes está tão distante da gente, mas nós podemos atuar no estudo da criação de novos fármacos que vão atuar então sobre esses novos modelos. Lembrando que o biomédico, ele não vai estudar somente fármacos novos, certo? Ele não vai pegar somente moléculas que nunca foram estudadas e vão estudar em um determinado modelo, não. Às vezes a gente pega uma droga que já tinha efeito para uma determinada doença e a gente descobre que ela também tem efeito para o tratamento de outra doença. E isso é muito bom, porque essa droga ela já está no mercado, essa droga ela já foi aprovada pela Anvisa, a gente já sabe a segurança dela, a gente já sabe tudo sobre ela e isso faz com que esse tratamento chegue bem mais rápido na vida dos pacientes, né? E por último, esse outro trabalho, que foi realizado por Leonardo Hestel, ele também atua em São Paulo, também é biomédico, e o trabalho dele demonstrou a participação do L-glutamato na função pressora e taquicárdica no córtex pré-frontal de ratos. Então, ele realizou esse estudo no córtex pré-frontal, porque a gente sabe que o córtex pré-frontal ele também está muito correlacionado com as doenças cardiovasculares e com a regulação da pressão. Então, aí a gente pode ver também a atuação de um biomédico na área da farmacologia do cardiovascular. Então, recapitulando um pouquinho, eu demonstrei para vocês trabalhos de biomédicos na área de farmacologia do trato gastrointestinal, na área de farmacologia pulmonar, na área de farmacologia da inflamação, na área de psicofarmacologia, na área de farmacologia cardiovascular. Então, assim, eu sou biomédica, farmacologista, né? Estou fazendo agora doutorado em farmacologia e o meu mundo é o trato gastrointestinal. Mas eu quis mostrar para você que se você tem um interesse na área de farmacologia, existe um mundo muito grande pela frente dentro da farmacologia, né? Então, às vezes você gosta tanto de uma disciplina, mas você também gosta da farmacologia. Vamos colocar assim, eu gostei muito de uranálise, mas eu gostei muito de farmacologia também. Eu não sei o que eu vou estudar. Você pode estudar farmacologia voltada para o trato urinário, certo? Então, a área ela é bem grande, existe muita coisa aí para ser estudada. A Covid mesmo, ela veio para demonstrar para a gente que a gente não sabe de absolutamente nada, né? Que quanto mais a gente sabe, na verdade, menos a gente sabe, mais a gente tem que estudar, porque tá bem difícil aí conseguir um fármaco, né, pro tratamento, tá bem difícil conseguir entender qual que é a dinâmica da doença. Então, é cada vez mais importante que biomédicos se interessem por essa área, né? Já que a nossa profissão é uma profissão bem promissora, a gente estuda, na graduação, né? A gente tem um panorama de diversas áreas, a gente estuda hemato, a gente estuda uranálise, farmacologia, fisiologia. Então, a gente pode associar isso tudo para ter ideias, né, para o tratamento de doenças, até mesmo doenças que ainda não têm cura. Então, foi mais ou menos isso que eu quis mostrar para vocês. Aqui estão as referências, certo? E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que o farmacologista, o biomédico faz na farmacologia, né? Tipo, como é que a gente pode trabalhar, quais experimentos a gente vai realizar. A gente fica só na bancada fazendo os testes in vitro, a gente pode pegar na mão na massa, a gente pode fazer administração em animal. Então, sim, a gente pode fazer isso tudo. A gente está ali desde a hora da ideia até a hora
do teste clínico, certo? Então, o biomédico ele pode atuar aí em toda essa trajetória, lógico, desde que ele esteja habilitado e que ele tenha estudo para isso. E eu espero que vocês gostem dessa área. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, vocês podem entrar em contato comigo também. O meu e-mail está aqui na tela, o meu e-mail e meu Instagram, certo? Eu estou completamente de braços abertos para tirar as dúvidas que vocês precisarem. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais na prática, em conhecer como que é a vivência do biomédico na farmacologia, é só entrar em contato. E eu coloquei essa frase porque sempre que eu penso em um projeto, em algo do tipo, essa frase ela é muito marcante para mim. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Então, se a gente não colocar para frente, se a gente não se der abertura para ter ideias, se a gente não quiser estudar coisas novas, se a gente não quiser sair do nosso ponto de conforto, né, que é só ficar na sala de aula aprendendo, se a gente não se envolver, a gente pode perder a chance de descobrir uma coisa incrível. Se todo mundo pensasse que não era capaz de chegar em algum lugar, que não era capaz de descobrir alguma coisa, a gente não teria aí a cura para tantas doenças, né? Então, essa é a mensagem que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho desse mundo, né, que é a farmacologia, e o que o biomédico faz na área da farmacologia. E é isso, eu estou à disposição para retirar qualquer tipo de dúvida. Obrigada. Pessoal, que palestra show, não é? Gabriela, em nome do Cabiomed, eu agradeço mais uma vez pela sua disposição, tá certo? Por ter encaixado na sua agenda esse nosso evento. A gente fica encantado e conhecendo cada vez mais um pouco das áreas que a biomedicina nos leva, né? A gente fica sempre até com dúvida, né? Mas aquela dúvida boa, digamos assim. É bom. A gente tem que ir em todas as áreas para a gente saber, né? Descobrir o que a gente gosta. Isso, verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. E, pessoal, nós assim finalizamos o nosso segundo dia, tá, de palestras. As palestras hoje foram maravilhosas e amanhã não vai ser diferente, tá? Então, eu te convido amanhã a estar com a gente no nosso último dia da 4ª Jornada Acadêmica de Biomedicina. Então, até amanhã. Boa noite.